Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Antes que o rei respondesse, Paulo já disse: bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto por estas cadeias. Agripa conhecia muito bem o Evangelho, e Paulo sabia muito bem que ele conhecia. Ele era versado, como diz o texto, e conhecedor do Evangelho. As obras de Jesus não foram ocultas, foram anunciadas e vistas por toda Jerusalém. Ele era um varão perfeito e poderoso em obras e palavras. Jesus é o profeta que o mundo espera. Jesus é a resposta que o mundo necessita. E Agripa, completamente envolvido com a verdade, sinceridade, franqueza que Paulo assim explanava a sua vida e o seu encontro com Cristo, a sua pompa foi o que impediu tão pouco. Ele não conseguiu chegar à salvação. Tão pouco se tornou tão distante, tão perto, que se revelou tão longe. Um pouco salvo é um cara totalmente perdido. Um bom pensamento, um bom ideal, uma boa ideia, é algo completamente descabido. Porque Paulo diz, versículo 18: ele foi enviado por Jesus Cristo para abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz. Poderia terminar aí, mas ele continua: e da potestade de Satanás para Deus. Todas as nossas escolhas são simples, e elas precisam ser definidas. Ou nós pertencemos a Deus e a manifestação do seu Cristo, vimos este Senhor, ou pertencemos à potestade de Satanás. Esse domínio que, quando o Evangelho é descortinado diante dos olhos de Agripa, e ele é quase que convencido, Festo interrompe com um grande grito dizendo: para, Paulo. A palavra não diz, mas para mim, se Festo não grita, ele era o primeiro a ir para o saco ali. Pode fechar a boca do negócio que ele caía. Ele diz: Paulo, para de falar isso. O Evangelho da verdade, quando ele é falado, ele queima o coração, ele mostra, esquadrinha, porque ele está arrancando uma potestade que começa a mover contrário àquele. E o Evangelho é poderoso para quebrar correntes. Paulo estava acorrentado diante de Festo e de Agripa, mas era livre no seu espírito para pregar que ele viu o Cristo e depois o veria muitas outras vezes. E Festo diz: esse maluco de judeu diz que Jesus, aquele que morreu, anda vivo por aí. Ele está dizendo que está morto, mas ele diz que está vivo. E ele dá o testemunho. Paulo o quê? E não apareceu uma vez, várias vezes ele apareceu para mim. Sabe por quê? Porque ele está vivo.
E o evangelho de quem está vivo não é um evangelho que a gente pode esconder. O evangelho de quem está vivo é um evangelho descoberto, que não é pregado debaixo de circunstâncias, mas com as portas abertas, para que o coração do homem se abra e não por um pouquinho se perca, mas possa receber graça e abundância do céu. Para Paulo de falar, porque é por muito pouco. Mas Paulo é usado pelo Espírito com a sabedoria. Ele diz: tu crês? Sim, eu sei que tu crê. Ele coloca o grande rei com toda a sua pompa na parede. Ele diz: o evangelho que tu sabes. Imaginou, gente? Seu pai estava no palácio, ele estava em Jerusalém, ele foi apresentado a Jesus. Os discípulos, você imaginou? Ele foi criado naquele meio. Tu imagina o alvoroço em Jerusalém? Tudo que Paulo está dizendo, Agripa está pensando e revendo. É verdade. E Paulo é severo, não colocando a sua palavra como sentença, mas aquilo que os profetas falaram, porque ele era versado em todas as profecias dos judeus, ele conhecia muito bem. Por tão pouco, aquele homem não vem. E a fama dos Herodes, que não é um nome físico, é uma tutela, é uma designação do imperador romano, era um título. Todos os três são Herodes. Este título de um homem grande, este menino, conseguiu ser criado com tudo que tinha de bom e de melhor, mas o seu coração estava inclinado. Os historiadores dizem que ele foi educado em Roma, e lá em Roma, você pode imaginar, a glória de Roma, ele viu. Os deuses romanos, ele viu. A glória e a pompa do exército conquistador romano, ele viu. Mas quando ele volta para Jerusalém, para que os seus olhos pudessem se fortalecer naquelas coisas que ele ouviu quando era criança. Saudosismo, tão pouco fez aquele homem perder tamanha graça. Esse título, esta ação, essa glória, essa pompa, não há mais nenhum relato de nenhum descendente que continuou reinando na Judéia. Porque quando Jerusalém caiu todos aqueles que perante Roma estavam ligados ao culto e ao templo judaico. E eles estavam ligados, e eles eram versados em tudo, e Roma não ficou pensando, não, ele é um crente, ou melhor, ele é um judeu, mas não participa. Roma não quis saber. Roma destitui todos, e não se ouve mais nada de nenhuma linhagem deste do meu. Sumiu, acabou-se. O grande se aproximou, porque cria nas profecias esperando o Messias. O Messias chegou, mandou matar. O filho viu todas as coisas, mas trocou todas elas pela glória de ser ovacionado uma única vez por uma multidão tola que o chamava de Deus. E o neto, por tão pouco, perdeu o mistério do evangelho que chegou até ele. Simples. O evangelho está à nossa disposição, irmãos, todo o tempo. Mas nós temos errado por tão pouco.
tão pouco deixamos de fazer as coisas que têm valor. Por tão pouco trocamos o nosso momento de comunhão com Deus por um pouco mais de sono. Por tão pouco perdemos a revelação das Escrituras no nosso ser para a vida, nos libertando completamente de todo emaranhado das potestades de Satanás. Por tão pouco trocamos as trevas pela luz. Por tão pouco não conseguimos usufruir de tanto que Deus tem para nós. Se não for para te servir, deixa